Olá, meu nome é Railane e faço Engenharia Mecânica na Multivix. Hoje iremos falar sobre os fenômenos físicos. Em um fenômeno físico, a substância mantém a sua identidade, pois a mudança ocorre apenas em seu formato. O fenômeno químico é caracterizado pela formação de uma nova substância, ou seja, a natureza da matéria é modificada. Por exemplo, o derretimento do gelo é um fenômeno físico, pois, embora tenha mudado de estado, a matéria continua sendo a mesma. Exemplos comuns de fenômenos físicos são a fusão e a solidificação, mudança de forma, tamanho e volume, a dilatação térmica e a refração de luz, entre outros. Alguns fenômenos físicos comuns são a fusão, que nada mais é do que a transição do estado sólido para o líquido. Um exemplo comum disso é o gelo derretendo em água. Agora, falando sobre a mudança de formas, tamanho e volume, vamos começar com a mudança de forma. Nada mais é do que a matéria ser moldada sem alterar a composição. Um exemplo fácil disso é moldar a argila. Outro exemplo disso é a solidificação, que nada mais é do que a mudança do estado líquido para o sólido. Um simples exemplo disso é a água congelando em gelo. E o nosso último exemplo dos fenômenos físicos é a refração de luz, que nada mais é do que o desvio da trajetória de luz ao passar de um meio para outro. Um exemplo comum disso, o lápis que parece estar quebrado quando parcialmente colocado em água. Os fenômenos físicos são uma parte fascinante do mundo ao nosso redor, influenciado desde a forma como a água muda de estado até como a luz se comporta ao atravessar em diferentes meios. Entender esse fenômeno nos ajuda a compreender melhor a natureza e aplicar esse conhecimento em diversas áreas, desde engenharia até a medicina. Tchau, tchau, obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Alfredo e eu vou apresentar aqui sobre os fenômenos físicos da engenharia mecânica. E um fenômeno físico que eu vim aqui para apresentar é o fenômeno do atrito, um fenômeno extremamente importante para o que acontece no geral, no nosso dia a dia, não só para a engenharia mecânica, para tudo na vida. Você exerce atrito sem saber, todo momento. O fato de andar, mover sua cama de lugar, dos carros se locomoverem, já exerce atrito. O atrito é uma definição, como se a gente define ele, é uma força que resiste superfícies que estão em contato, no caso solo, com algum objeto, que é o que mais acontece. No caso, eu tenho um desenho aqui para representar. Não possui fórmulas, tá? Que eu vou mostrar só a definição dele. A gente tem uma pessoa tentando mover o caixote, só que o caixote não entra em movimento. A pessoa não está conseguindo mover o caixote, porque a força de atrito é maior, a força de atrito, no caso, a força que a pessoa está exercendo, não venceu a força de atrito. Assim, o objeto não entra em movimento. Caso a pessoa, para o caixote se mover, a pessoa precisa exercer uma força que supere a força de atrito máxima, né? E aí deixaria de ser atrito estático e faria ser atrito dinâmico. Eu vou representar isso aqui agora, como seria. A gente tem aqui uma garrafa de IP que eu vou representar com um caixote e uma pessoa, esse aqui que eu vou representar com um bonequinho, né? Aí aqui, a pessoa precisa mover esse caixote, só que ela não sabe a força que precisa fazer, porque ela não sabe o peso do caixote. Ela vai exercer a força, empurra o caixote não se move. Ela percebe que é mais pesado. Ela vai exercendo mais e mais força, só que o caixote continua, ó, não se movendo. Chega um ponto que ela exerce tanta força que ela consegue finalmente mover o caixote de lugar. Por que ela não estava conseguindo mover antes? Porque ela estava atrito estático. Como assim? A força de atrito, não, a força de atrito, no caso, a força também normal, a força que a pessoa exercia não estava vencendo a força de atrito do objeto em contato com o solo. No momento que a pessoa venceu a força de atrito, deixou de ser atrito estático e entrou a ser atrito dinâmico ou atrito cinético, que já é um outro tipo de atrito, que já é o atrito em movimento, em deslocação, já é como bem diferente, as fórmulas são diferentes.
Em geral, era isso que eu queria mostrar sobre atrito. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite aí, rapaziada. Eu vou falar um pouco sobre a termodinâmica. A termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações entre calor, trabalho e energia. Ela investiga como a energia se transforma e se transfere entre diferentes formas durante processos físicos e químicos. A termodinâmica também descreve como sistemas físicos respondem a mudanças de temperatura, pressão e volume. É uma ciência fundamental para entender o funcionamento de máquinas térmicas, como motores e refrigeradores, e para muitas aplicações na engenharia e na ciência dos materiais. Em resumo, a termodinâmica trata das leis que regem o comportamento e as transformações de energia em sistemas físicos. Um exemplo clássico da aplicação dos princípios da termodinâmica é o funcionamento de um motor a combustão interna, como o motor de um carro. Nesse motor, a energia contida no combustível é convertida em trabalho mecânico por meio de uma série de processos termodinâmicos. O calor gerado pela queima do combustível expande os gases dentro dos cilindros, realizando trabalho sobre o pistão e movimentando o veículo. O entendimento dos princípios da termodinâmica é crucial para otimizar o desempenho e a eficiência desse tipo de motor. Minha fonte de pesquisa foi a Wikipédia, Brasil Escola e alguns vídeos do YouTube. Tentei fazer um breve resumo, espero que todos tenham entendido. É isso. Boa noite, sou Carla Fernandes e irei demonstrar o fenômeno físico que é o funcionamento de uma máquina a vapor. O fenômeno físico que ocorre nessa máquina a vapor é a água localizada no interior da latinha, de forma que o calor produzido abaixo irá ebulir a água de forma a convertê-la em vapor, que sairá pelo orifício localizado à frente da latinha, que realizará a movimentação do moinho, tornando assim o vapor direcionado do interior da latinha em força mecânica, realizando a movimentação de um objeto. E este foi o experimento e o trabalho relacionado a fenômenos físicos que está presente na área da mecânica. Muito obrigada pela atenção.